E aí, antenados, aqui é o Jefferson e hoje vamos falar para vocês de um dos melhores produtos que eu importei em 2019, KZ-E10. Esse daqui é um dos melhores custo-benefício em qualidade de som que você pode importar abaixo aí dos R$260, R$250. Sei que é um preço não tão acessível, só que a qualidade dele realmente é absurda. Falando isso, galera, nós fizemos um comparativo aí com mais de 16 fones de ouvido, com vários outros bem mais caros. E esse aqui, cara, desbancou todos os outros fones de ouvido. Qualidade absoluta. Tá curioso? Vem comigo! Então, galera, esse daqui é o segundo fone aí feito pela KZ no modelo TWS. Esse daqui ele vem cheio de tecnologia e cheio de recursos já famosos pela KZ. Primeiro, ele vem com os processadores Qualcomm e aqui nós temos o sistema aptX. Só falando isso, você já sabe que já tem uma qualidade a mais do que a maioria do mercado. Segundo fator que temos aqui, nós temos vários alto-falantes em cada fone de ouvido. São 5 em cada lado, isso é muito interessante. Primeiro, um drive dinâmico, que é aquele alto-falante convencional que nem você tem na caixa de som, no seu celular. Esses alto-falantes de carro, só que bem pequenininho para caber dentro do fone de ouvido. E 4 alto-falantes armaduras balanceadas. Esses daqui são os alto-falantes um pouquinho diferentes. O conceito dele é diferente dos outros alto-falantes, mas tem uma ótima qualidade, por isso os melhores fones intra-auricular tem no mercado, vem com vários alto-falantes desse segmento. Exemplo da CCA, que é uma marca da KZ, que vem com 8 alto-falantes em cada lado, sim. E isso aqui dá um nível de qualidade, dá um nível de detalhe no fone de ouvido que não se encontra tão facilmente, principalmente em fones TWS. Sim, que são fones totalmente sem fio. Alguns fones Bluetooth eu já testei com qualidade semelhante a esse aqui, só que era aquele lá que vinha com cordão aqui por trás, é mais desconfortável para algumas pessoas. E esse daqui não, esse daqui é um fone, não é pequeno, ele não é bonito, ele é um trambolhão grandão, mas para quem gosta de qualidade de som, com certeza esse fone aqui você não vai se arrepender, ainda mais levando em conta que o preço dele gira em torno de R$250. Sei que não é tão acessível para a maioria de vocês, mas se você comparar o melhor fone TWS aí da Xiaomi, da Huawei, da Samsung, da Apple, não tem a qualidade que esse cara tem por R$260. Ah, eu vou comprar um FYE7 ou um Syllable S101, R$150. Cara, ótimos fones para você comprar. Eu posso gastar um pouquinho mais, você vai gastar R$100 a mais. Cara, é uma qualidade excelente que desbanca outros fones aí de $300. $300. Então, aqui nós temos um fone assim que você não vai se arrepender. Começando pela case desse fone. Essa case aqui não é a menor, na verdade é a maior case de um fone TWS que eu já testei. Ela não é cômoda de você guardar no bolso, você sempre tem que carregar na mochila. O fone não é pequeno, ele é feio, mas assim, quem conhece fones de alta fidelidade, altas qualidade, alta sensibilidade de reprodução, sabe que a maioria dos fones top são gigantes, são feios, não são portáteis. Aqui é uma mesma proposta, lembrando, eles pegaram literalmente um fone com um fio e colocaram um receptor Bluetooth, então por isso que ficou um fone desajeitado, maior. Só que nisso nós temos um ganho na qualidade. Indo para a parte dos agudos, agudos aqui é bem sensível, ele é bem limpo, bem claro, ele tem um palco sonoro, esse fone aqui é mais aberto, não é tão aberto quanto outros fones, mas ele tem um palco bem interessante. Ele é um palco assim que você tem uma noção 3D muito boa. A guitarra tá aqui, o vocalista tá aqui, o contrabaixo tá ali, a bateria lá e a segunda guitarra tá mais ou menos aqui. Você tem essa percepção muito natural. A voz soa muito bem nesse fone aqui. Algumas músicas talvez ele fique um pouquinho estridente, algumas frequências de médios. Outra coisa desse fone aqui, ele tem um volume muito alto mesmo. 50% de volume aqui, ele é alto, mais alto que a grande maioria dos fones de ouvido. Com 50% de volume, ele dura 3 horas e meia.
Eu utilizo ele em 35 a 40%, porque mais do que isso eu tenho medo de prejudicar minha audição. Eu já tive problemas com audição, assim, de danificar minha audição, demorar anos para recuperar. Então eu utilizo nessa faixa de volume, ele chega até 4 horas e pouquinho. A parte do médio dele é bem presente, ele é um médio bem claro, você sente muito bem, principalmente quem gosta de músicas que tem um bom timbre de voz do cantor. Aqui você vai sentir muito bem. Baixos. O baixo dele, que é aquela parte mais grave, ele é presente, só que comparado aos outros fones da KZ, ele sempre falta um pouquinho realmente de grave. Apesar que aqui ele tem um drive dinâmico, que é um alto-falante que ele tem uma resposta mais de grave, então aqui você consegue tirar um pouquinho mais de grave que a maioria dos fones da KZ, né, com 5 drives em cada lado, ou mais drives. Então aqui ele tem um pouquinho mais de grave. O subbaixo falta realmente um pouquinho, mas assim, ele tem uma boa espacialidade de grave, você sente aquela profundidade, só que o subbaixo ali falta um pouquinho, ali chega 50, 40, 30 Hz, assim você vê que ele dá uma murchadinha. Mas isso é muito fácil você corrigir no equalizador. E galera, por que eu falo do equalizador nesse fone e não falo nos outros fones de ouvido? Porque aqui você tem alto-falantes que você consegue dar um pouquinho mais de dB lá, você tem um resultado de volta. Outros fones de ouvido você dá mais lá e ele não fica tão bom a qualidade. Ah, aqui eu quero a frequência 3200 MHz. Vai lá no equalizador, tu dá um pouquinho mais de dB, você vai ter uma resposta melhor, uma clareza melhor, ele vai corrigir aquela falha dependendo da música. Aqui nós temos também um empecilho bem grande que se trata de 5 alto-falantes. O que isso acontece? Por exemplo, um alto-falante ele vai responder até uma certa frequência, depois outro alto-falante começa a responder e vai ter outra frequência. É assim que funciona. Por exemplo, essas caixas de som 3 vias, 4 vias, é assim, um alto-falante é só para grave, outro é só para médio, outro é só para agudo. Aqui nós temos a mesma característica. Só que assim, quando cruza a frequência de um alto-falante começa a parar de responder para outro começar a parar de responder, aqui nós temos o corte crossover. E dependendo da música, você consegue perceber 1 ou 2 cortes crossover. Mas isso, como eu falei, no equalizador você consegue tirar isso muito bem. E assim, galera, dos últimos fones que eu importei da China, foi 4 fones assim que eu realmente me surpreendi. Esse daqui, o One More, foi os 2 até o momento com a melhor qualidade de som. Esse daqui ele tem mais efeitos que o One More. O One More ele é mais agradável, só que não tem uma clareza tão detalhada quanto esse daqui. Esse daqui tem uma clareza muito bem em vários detalhes da música. Isso vai te surpreender bastante. Só que o One More ele é mais, como ele vem com um alto-falante mais convencional, ele não tem esse corte crossover. Então você só vai ligar no seu celular, não precisa mexer no equalizador, ele vai responder muito bem. Aqui, dependendo da música ou estilo musical, talvez você vai ter que dar uma ajustadinha no crossover, mas fica muito bem mexendo no crossover. E os outros 2 fones que eu me surpreendi bastante foi o Syllable 101, que o Ronde já trouxe análise aqui para vocês, e também foi um da Lenovo, que o Ronde também vai estar trazendo análise para vocês. São 2 fones assim, na 150 e 200 reais, que eu não esperava muita coisa, eu pensei que o Syllable ia ser um pouquinho melhor que o FY-E7, mas não, ele me surpreendeu bastante, e o Lenovo também era outro fone que eu não esperava tanto. E desses 4 fones foram assim os que realmente eu mais curti em testar aqui em 2019, eu estou trazendo análise um pouquinho demorada para vocês, mas logo vocês vão entender porque vai ter um monte de outros vídeos de fones aqui no canal. Então essa daqui é a minha análise desse superfone. Se você curtiu, o link dele está aqui na descrição. Também está o nosso link do grupo de cupons, galera. Quando eu consigo cupons de desconto desse fone, de outros fones, smartphones, smartwatches, eu posto sempre lá no nosso grupo de cupons. Então se inscreve, participa do nosso grupo de cupons que você só vai economizar. E essa daqui é a minha análise. Se você curtiu, dá um joinha e valeu!